Olá, meus queridos amigos, mais um sábado, mais um programa Mundo Espírita, pelo canal Enigmas do Outro Mundo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o nosso estudo. Escreva aí os seus questionamentos, as suas perguntas, que geralmente um programa durante o mês a gente deixa para os questionamentos que vem pelo nosso WhatsApp e também vem pelo chat aí do nosso canal, do nosso programa. Hoje nós vamos falar de planejamento reencarnatório. Seja bem-vindo. No programa passado, nós trabalhamos reencarnação e nós nos aprofundamos, né, nesse processo. Vamos nos aprofundar e fizemos o sentido inverso, né? Falamos sobre reencarnação e hoje vamos falar como acontece esse processo ou seja, o planejamento. Algumas pessoas acham que era só idas e vindas, né? Eu também, no começo, né, se conhecer melhor a doutrina espírita, e os direcionamentos dos espíritos, eu não entendia, eu achava que o processo era só ida e vinda. Com o tempo, estudando, a gente vai entendendo que existe um planejamento, todo um planejamento por trás disso, né? E dá um trabalho retornar, viu? Dá um trabalho, a gente dá um trabalho à espiritualidade para retornar, né? E vem responder todos os processos que nós passamos também, não é isso? E a gente só tem que agradecer sim pela presença de vocês, pelos direcionamentos, pelas perguntas. Nos ajudem, que a cada questionamento, a cada ponto nós trazemos, nós também direcionamos o tema para que a gente cesse as curiosidades, que a gente consiga mergulhar nos estudos e aprender um pouquinho mais. Até porque nós aprendemos juntos, né? Sempre. Não pode esquecer, como ele está falando, que não temos como finalizar, né? Tudo. Que eu quero dizer finalizar. Nós não temos como fechar o estudo completo. Isso aqui é uma sementinha. Só um empurrãozinho. Isso, para ativar a sua curiosidade. Eu sou velho, eu sou da época do vestibular, né? A gente ia no cursinho, passava lá, aí se falava sobre os temas, e se você não estudasse em casa, você não passava no vestibular. Hoje é o Enem, eu acho que segue o mesmo caminho. A gente tem um empurrãozinho lá, e em casa a gente desce a ladeira. Então, mergulhar em casa ou na casa espírita. Eu preciso ir numa casa espírita para estudar e entender o espiritismo? Não necessariamente. Quais as diferenças? Na casa espírita, nós fazemos estudos, fazemos rodas de estudo, né? Nessas rodas de estudo, nós tiramos dúvidas, nós aprendemos uns com os outros, né? Sempre tem alguém que estudou mais um pouquinho. Sempre tem alguém que é mais estudioso, então faz uma colocação, nos traz um apontamento, isso facilita a nossa compreensão. Crescemos. E facilita a nossa compreensão. O trabalho em grupo, o estudo em grupo, isso facilita a nossa compreensão. Em casa se torna um pouquinho mais difícil, porque se torna um pouco, muito individual, né? Só a minha visão. Só a minha visão, não aprendo com o outro, isso. Então, assim, esse é o apontamento, mas a nossa intenção aqui é o empurrãozinho, né? Dar um empurrãozinho para que a gente consiga mergulhar e consiga garimpar a nossa curiosidade em aprender. Então procure uma casa espírita Obreiros da Vida Eterna ou Emílio Malé. Ou a mais próxima da sua casa. Isso. Procure os livros, se você não tem o livro dos Espíritos. O estudo passado, esse estudo, a gente vai achar também no livro dos Espíritos. Procure ter a codificação, procure ler. E aí anota as dúvidas e tira no estudo presencial ou nesse estudo online. Vamos deixar de enrolar? Vamos lá. Planejamento reencarnatório, Cíntia. É de uma sabedoria, é de uma delicadeza e de uma organização que a gente não sabe medir. Os espíritos são uma coisa muito linda. Nós temos a possibilidade de participar desse planejamento. Quando a gente desencarna e fica lá crescendo, evoluindo, estacionado, não sei, do jeito que a gente tiver conduzido a nossa vida na Terra,
Nós somos chamados por essa espiritualidade com a proposta do progresso. Aí entra aquela lei que eu falei, a lei do progresso. Para que eu progrida, para que eu aprenda, eu preciso voltar à carne. E aí vai ser analisado tudo. É como se tivesse um relatório de toda a minha existência. Vamos supor que eu, Cíntia, desencarne hoje. Aí eu vou ser convidada porque ainda falta muita coisa para aprender. Aí faz um relatório tal. Cíntia aqui errou aqui ela consertou, foi bem, mas aqui foi feio. Aí faz esse relatório do que eu preciso aprender. Ou não, Cíntia vai ensinar aqui alguém, vai aprender aqui, vai passar por esse sofrimento, por essa prova, porque se ela... E aí eu sou convidada, quando eu tenho essa capacidade. Já estudei, já estou equilibrada, passou aquele processo que geralmente tem quando desencarna. E aí a pessoa está centrada, orientada. Junta-se com os espíritos amigos, com o nosso protetor, e aí vamos planejar a minha volta. Aonde eu vou, qual a família, qual os gêneros. Isso é muito importante. Os gêneros de prova, porque eu já vi pessoas dizendo, mas eu tenho que sofrer isso aqui porque eu vim pagar isso. Não é determinação, são gêneros de dificuldades. Ela se empolga, viu? Ela começa a falar e ela falou sobre o tema inteiro. Eu acho bonito, eu fico só observando, sabe? Eu fico só observando, ela se empolga, mas perfeito, assim, tá brincadeira. Vai, fala. Né? Então, assim, a gente traz os pontos. Você falou sobre a questão da escolha. Vale salientar que nem sempre nós estamos em condições de escolher. Então, alguns retornos é de forma compulsória. Ou seja, vamos lá, existem aqueles espíritos, a espiritualidade se reúne e diz, ele tem que voltar e precisa passar por determinadas situações. Porém, mesmo de forma compulsória. O espírito, não quero, você precisa se rever como pessoa, como ser. Então, existe a forma compulsória também, de acordo com a necessidade de cada um. Nada é à toa. Então, Cíntia, numa forma tranquila, escolhemos nossos pais? Escolhemos. Sim. Escolhemos nosso local do nascimento, não é isso? De acordo com a nossa necessidade. Tudo não é isso? É programado para a nossa evolução. As nossas condições socioeconômicas? Também. Eita. Alguém pode pensar, eita, eu escolhi vir pobre? Escolheu. E são uma das coisas mais difíceis. Ou a pobreza ou a riqueza. A prova da riqueza é muito mais complicada. Mas não é o assunto de hoje. Porque o seu egoísmo cresce tem vários outros... e a gente se distancia das questões espirituais. Isso. Todas as vezes que nós estamos próximos ao ter, nós acabamos nos distanciando das questões espirituais. Porque a gente acha que a porta larga é mais fácil, mas é mais difícil. Mais difícil. E os principais obstáculos escolhemos? Também. Principais obstáculos. No programa anterior nós falamos sobre existir destino. Né? Existe destino. Então a gente vai entender que o destino é algo... A gente já falou sobre livre-arbítrio aqui. Dia 21 de junho, porque para eu escolher as minhas provas tem o livre-arbítrio, né? Isso. Preste atenção aí, você. Em algum momento da sua vida, você já planejou alguma coisa que não saiu exatamente como planejado? Porque você escolheu outros caminhos, porque aconteceram várias coisas no meio desse caminho e você foi escolhendo. Mas geralmente a gente não caminhou pela estrada A, mas chegou ao final. Né? E como nós somos espíritos imperfeitos, normalmente a gente vai pelo caminho mais difícil. Mas o objetivo dessa encarnação é aprender a amar, é aprender a se respeitar, é aprender a respeitar o outro, é aprender... ensinar isso para alguém. Pronto. No final do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do destino no decorrer do programa. Para que a gente entenda melhor que o destino, ele é muito relativo a essa questão do destino. Não é isso? Então, vamos lá. E o véu do esquecimento? Dentro desse processo, desse planejamento reencarnatório, nós já dissemos que nós acabamos se estivermos equilibrados, no retorno, a gente acaba escolhendo de acordo com as nossas necessidades morais, principalmente, né? Que é o que nos rege, nossas necessidades morais,
dentro do processo evolutivo, onde vamos, de que forma vamos, os meios são direcionados. Os meios. Mas nem sempre, como você mesma disse, nós usamos meios de forma correta. Né? Nós utilizamos os meios de forma correta. Como é isso, Ricardo? Não estou entendendo. Vamos lá. Os meios existem, mas eu posso distorcer. Eu posso vir dentro do meio religioso, não vou dizer exatamente sobre o espiritismo, mas em qualquer meio religioso, propenso a fazer o bem, propenso a fazer uma caridade. É só um exemplo. Eu estou dando só um exemplo. E no meio do caminho eu começo a cobrar pela caridade que eu faço. Os meus defeitos vão se sobressaindo ao meu planejamento, à minha missão. Então eu já distorci o meio que me foi, né, já foi direcionado. Eu tinha o meio, mas eu usei mal o meio. De novo. Né? Então eu não vou retroagir, mas eu vou estagnar. Eu não estou dando direcionamento, evolução à minha existência. Então eu estou distorcendo o meio. Os meios que eu poderia usar para crescer como ser, eu acabo não usando. Eu acabo estagnando. Eu acabo não evoluindo. Nós somos muito amparados pela espiritualidade superior. E aí eles nos pedem essa cautela quando for escolher os gêneros da prova, quantas são nessa existência. Porque sem o peso do corpo, a gente vê mais claramente. E a gente pensa, poxa, como eu fui errar aqui? Porque sem o peso do corpo, a gente se liberta, fica mais leve. E aí a gente vê aqui, ó. Aí a gente olha e pensa, como eu errei aqui? Como eu fiz isso? Não, engraçado. Então manda que eu quero resolver logo isso. Engraçado que dentro desses estudos, nós comentamos, acho que foi numa palestra, né? Eu não sei se foi de Divaldo, não sei quem foi a palestra, assim, que durante esse processo de retorno, a gente acaba entendendo a nossa existência de uma forma rápida, a gente como se o filme passasse todo na nossa frente naquele momento, né? E no primeiro momento, logo no começo, eu estava chegando, né, no espiritismo, eu dizia, meu Deus, que bobagem, só que me deu um estalo. Não existem momentos da vida da gente que o nosso filme, até aquele momento, passa, ou alguém nunca passou por isso no dia que foi casar. Né? Às vezes passa aquele filme da vida da gente todinha bem rapidinho pela nossa mente. A gente assim dá aquela parada e a gente consegue entender um pouco dos momentos principais que nós passamos, mais importantes das nossas vidas. Quando vai ser, né? Mãe. Quando vai ser mãe. Alguns momentos importantes, às vezes passa um filme. Né? Passa um filme. Foi dessa forma que eu entendi que no retorno a gente consegue também passar por esse momento. E esse momento, e Cíntia comentou que é como se tivesse um relatório, mas é um relatório virtual, né? Onde nós enxergamos os nossos tropeços, que são os momentos mais importantes, os momentos que vão trazer, né, que fazem pesar, né, a nossa existência. Ricardo, mas são momentos ruins? Não. De forma alguma. Vem também a lembrança dos bons momentos. Passa também virtualmente na nossa mente, na nossa frente, né? Os bons momentos, os bons direcionamentos também passam. Né? Alguém vai perder o braço para dar valor, né, ao seu corpo físico, vamos supor. Aí eu chego aqui na Terra e começo a fazer o bem, a trabalhar, Aí isso vai sendo amenizado. Isso vai contando como bônus, né? A gente brinca muito com os bônus horas. E eu já ouvi alguém dizer assim, mas poxa, eu trabalho tanto no bem, mas eu não consegui ainda ver os bônus, porque o débito está muito grande. Você já adiantou a resposta do destino. O destino em si, nesse planejamento reencarnatório, nós vamos planejar sim as nossas provas. O que temos que passar para poder nos melhorar. Vai acontecer isso, né? Isso é fato. Porém, em determinadas situações, a lei de causa e efeito, ela precisa ser colocada à prova, ela vai se movimentar. Ou seja, se eu fiz o mal a alguém, algo vai acontecer comigo também, porque o mal retorna. Sim. Né? O mal também retorna de alguma forma, não exatamente com aquela mesma pessoa, com aquele mesmo ser, mas pode... Não é olho por olho, dente por dente. Matei alguém com um tiro tal, vou receber um tiro. Não é assim. É uma lei amorosa. Isso. Na época de Moisés, a humanidade era mais endurecida de conhecimento, muito, muito rude. Então ainda precisava disso, né?
Hoje, depois que Jesus veio, ele veio, amenizou, trouxe mais amorosidade às nossas ações. As nossas ações. Então, nesse processo que nós escolhemos, né, e nesse processo nós escolhemos de passar por determinados percalços, né, nossas provas e algumas expiações para entender alguns deslizes, pode ser amenizado sim. Cinta acabou de dar um exemplo. A gente pode vir de uma forma para ter algo muito, muito sério em nossas vidas, a perda de um membro. Que tu falou aí, né? Uhum. Eu tenho tantas matérias na faculdade, mas eu tenho tempo, eu vou adiantar essas. Isso. Então, o que acontece? Eu vou fazendo bem, esse bem vai cobrindo, né? Algumas dificuldades, algumas situações, o amor vai cobrindo. Então, eu vou atenuando uma situação que era grave, eu vou atenuando. E no final a gente já tem crédito suficiente para não passar por aquilo daquela forma tão drástica, tão agressiva, né? Então, é isso que a gente fala. Então, o que a gente não acredita em destino. Existem provas cabais, provas necessárias para que a gente possa passar. E dores necessárias, que são expiações necessárias, que nós precisamos passar para entender determinadas situações. Porém, dentro do contexto, como as nossas escolhas vão ser durante aquele percurso, o percurso que até acontecer, nós podemos atenuar e trazer algo de bom para a gente. Precisamos ficar muito atento para não atrapalhar, porque quando a gente tem uma prova para fazer e a gente sofre e não aprendeu nada, é como se fosse inútil aquela prova. Porque eu senti dor, e ao invés de aprender com aquela dor, eu só senti a dor. Eu me revoltei, né? Eu culpei alguém, eu não aprendi nada, eu só senti dor. Então, a dor é benéfica quando eu entendo, nem sei às vezes o motivo porque estou passando por isso, mas eu entendo que é algo em meu benefício, porque eu já estudei a reencarnação, eu já estudei o problema da dor, dos programas que a gente já fez, eu já entendi que eu estou aqui para aprender alguma coisa. Então, por que eu estou passando por isso? Eu olho para trás, para a minha vida e não encontrei motivos para eu estar passando por isso. Então, certamente, está no meu planejamento. Se eu não cavei isso, eu não busquei isso, está no meu planejamento por algum motivo. Então, eu vou sentir dor, porque, por exemplo, quando é uma doença, não tem como não ter dor física. Eu vou ter dor, mas eu vou aprender com isso. O que eu vou fazer com aquela dor que eu estou sentindo? Eu vou aprender. E aí a gente cresce com isso. E o véu do esquecimento? Nós falamos um pouquinho no programa passado sobre esse véu do esquecimento, né? Mas, no entanto, o planejamento porque alguém pode dizer, Ricardo, a gente esquece do que fez na vida passada. Beleza, tranquilo. Mas esquecer também do planejamento, sim. Do planejamento, sim. No entanto, nem tudo desaparece por completo. Olha só que lindo. Ou seja, nem tudo se desaparece quando ele se manifesta de maneira... Nós comentamos também, às vezes o planejamento se manifesta de maneira sutil, por meio de intuições. Quantas vezes você pensa, eu não sei porque eu tenho que fazer isso, mas eu sei que eu tenho que fazer. Sonhos, intuições, sonhos, sensação de déjà vu, que você comentou semana passada, né? Que pode ser reflexo de compromissos assumidos antes, né, do processo de reencarnatório, ou seja, no planejamento. A gente falou da localidade dos pais, mas a gente esqueceu uma coisa importante, a profissão. Também, né? Muitas vezes, muitas mesmo, a profissão também é decorrente do que a gente precisa. Né? Vamos supor, para a gente falar da justiça divina, como eu falei no programa passado, que é amorosa e que ele é soberanamente justo e bom e que não é olho por dentro, vamos supostamente, e que eu tenha cometido muitos abortos noutra encarnação. Essa eu venho o quê? Evangelizadora infantil. Pelo amor de Deus. Isso a gente não quer dizer que todo... Não, a gente está dando um exemplo. Eu venho médica, pediatra, não é? Eu venho professora.
Porque eu vou... Gente, que coisa mais linda do que educar uma criança? Uma mãe de 7 filhos, 8 filhos, 9 filhos. Que coisa mais... adotivos, e né? Filhos tratá-los do com o maior coração. carinho, Isso. né? Que coisa mais linda do que eu cuidar da saúde de uma criança? Isso não é só a profissão ganhar, não. Aí eu fiz isso, aí eu venho com isso. Intuitivamente eu quero ser professora, porque é o que eu preciso, é o meu planejamento. Aí eu sou uma péssima professora, uma péssima médica. Eu vou estar cumprindo? Não. É fazer o que a gente tem que fazer com amor. É exercer. Então, muito difícil ter uma profissão que não estivesse no nosso planejamento por alguma coisa que a gente tenha feito. Foi uma péssima mãe, vem com 3 filhos e vai ser uma boa mãe agora. Não pode ser mãe, né? Tem um caso de uma amiga nossa também que já participou de uma das casas que a gente conhece, que ela não podia ter filho. Ela foi na casa espírita, uma casa espírita aqui da Zona Norte, onde o médium deu a passividade a doutor Bezerra e ele disse: nessa encarnação, o seu aparelho reprodutor está completamente inacessível para uma criança nascer. Mas o seu filho vai vir para você. E ela ficou frequentando essa casa e em um determinado momento, o doutor Bezerra chama ela e diz: em uma semana, gente, isso é verídico, viu? Eu conheço a pessoa, não sei se o Ricardo conhece. Em uma semana o seu filho vai estar voltando. Reze para Maria, para que ele chegue até você. E ela morava num bairro distante, não me lembro se era Emaús. E uma noite começaram a latir os cachorros, ela ouve a campainha. Olha, e não vê ninguém na campainha. Mas os cachorros continuam a latir, ela abre a porta. E está lá o seu filho numa caixa de sapato com o nome, com o dia que a criança nasceu. Ela naturalmente já estava esperando. Isso é raro ter esse conhecimento disso tudo, né? Como ela era espírita, favoreceu. Então ela foi, pegou a criança, adotou a criança. E quando a criança estava mais ou menos com uns 10 anos, ela sonha que deixa o filho no meio do mato. Ela sonhou com a outra existência dela quando ela abortou a criança. E quando está tomando café e ela acorda com aquilo, ela tem ciência, como ela era uma estudiosa da doutrina espírita, ela tem ciência de que aquilo foi de uma outra existência. Só que quando ela estava tomando café, o filho dela diz: mamãe, por que você fez isso comigo? E ela: o que, meu filho? Por que você me deixou lá no mato? Eu sonhei que você fez isso, isso e isso. Ele teve a mesma visão. E eles se abraçaram. Aquilo é o quê? A vida deu um jeito dela ficar com o filho, mas não foi pelas entranhas dela, né? E ela aceitou que nessa existência. E realmente ela não teve filhos. Por que eu digo isso? Porque muitas mulheres, quando não conseguem ter filhos, que adotam, logo em seguida têm filhos. É verdade. E ela não teve, ficou só com esse filho adotado. Então, a vida dá um jeito de chegar até nós esse planejamento. A vida dá um jeito de chegar até nós o que nós precisamos resolver aqui nesse plano. Por isso que é lindo a doutrina espírita, é encantadora, é consoladora. Não é? Isso... Então, nada acontece por acaso. Nada, nem nada. Considerando sua necessidade de aprendizado e evolução, estamos sempre no caminho para isso. Né? O planejamento é feito de maneira a respeitar as leis de causa e efeito, ou seja, tudo que nós fazemos vai criar, vai gerar voltar. E vai voltar de alguma forma, né? Durante o planejamento reencarnatório, nós temos acesso, sim, nós nos asseguramos, nossas ações passadas, elas vão estar presentes de alguma forma, a gente vai andar, trilhar por esses caminhos de educação, né? De se rever como ser, né? As nossas ações passadas vão, sim, estar... Nada passou de uma forma, não é impune, é invisível. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos, estamos plantando o nosso futuro. Nós somos
construtores da nossa própria vida. Somos responsáveis pelas nossas ações. Todas elas vão ter consequência. Então, esse estudo, a doutrina espírita, nos convida a olhar para nós. O que eu preciso resolver? O que eu preciso me burilar? Em qual dos sentimentos? Quais as minhas ações que eu preciso burilar? Porque essas ações são construção de uma nova existência. A verdade é o seguinte, se nós tivéssemos assim, consciência do nosso planejamento reencarnatório, de como acontece, se nós tivermos tendo essa consciência, a gente começa a ter olhos diferentes para a vida, né? Com a nossa e com a dos outros, dos próximos, né? Quem está mais próximo, que é onde a gente interfere tão diretamente, são daquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Não é que nós estejamos obrigados a manter uma relação difícil, aguentar determinadas situações, não é isso, né? O que rege a nossa vida é não fazer com que o mal ao outro, ou seja, você ser verdadeiro, você evitar processos que diminuam o outro, evitar processos que façam com que o outro se afunde de uma certa forma. Isso, você ser verdadeiro não vai descredenciar, trazer com que você crie alguém do seu lado de uma forma assim, você não está fazendo mal ao outro, você está sendo verdadeiro, né? A verdade vai estar sempre acima de qualquer situação, Então, essa questão de desentendimentos, né? de criações de conflitos ao nosso redor, vai desencadear um processo que tem necessidade de uma reconciliação. E dentro desse processo de reconciliação, os planejamentos reencarnatórios, eles nos conduzem a esses processos de reconciliação, né? Agora, quando a gente pensa no outro, está agindo de uma forma coerente, né? Incisiva, de uma forma tranquila, sem prejudicar ninguém. E nem todas as relações são tão doloridas. Tem pessoas que têm relações, né? Relacionamento amoroso, relacionamento de mãe e filho, relacionamento de irmãos, que são a verdadeiro deleite, a gente vê. E dentro desse processo, a gente tem que entender também que nem sempre os dois lados estão num processo de separação. Ou seja, eu tenho um problema com fulano, mas nem sempre fulano tem um problema comigo, né? Mas há uma necessidade de reaproximação. Então, quando eu falo problema, bem entendido, não é um problema simples. É um problema que é resultado de ódio, de traições, de desentendimentos familiares graves. Não é coisa, porque corriqueiro. Ela olhou para mim feio hoje, ficou chateada, deixou de falar comigo. Não é isso. Isso é umas picuinhas boas. Isso é picuinhas boas do dia a dia que a gente acaba assimilando, né? Mas não é isso, são coisas sérias, coisas graves, aonde algumas pessoas entram numa depressão, num estádio de ódio, de desejo de vingança. Isso sim, o planejamento reencarnatório vai trabalhar dentro para que a gente consiga se relacionar melhor, resolver esse perrengue. Tem uma coisa importante que a gente tem que falar, tudo é planejamento e reencarnação passada? Não. Há as atitudes que nos causam dores nessa existência. Há as escolhas erradas. Gente, tudo bem com as escolhas erradas. A gente só tem que olhar, analisar e recomeçar. Nós temos que pensar, porque a doutrina espírita também é uma doutrina de uma fé que raciocina, não é cega. Então, tem a reencarnação, tem o planejamento reencarnatório, mas tem a vida aqui, nesse plano. Tem as escolhas daqui, desse plano. Então, pense, raciocine, né? Para não ser uma coisa... Tudo é culpa do planejamento, tudo foi da reencarnação passada. Analise-se, se conheça, o autoconhecimento que é tão necessário. Então... Dentro dessa visão que nós temos de ódio, de rancor, né, a gente já vivencia muito isso, né? Mesmo entre os encarnados, entre pessoas aqui entre
esse mundinho que a gente habita, a gente encontra inúmeras pessoas que têm problemas de ideias de vingança, carrega o ódio, carrega o rancor, A né? gente brinca que a pessoa é azeda 24 horas Isso, por né? dia. Então a gente nunca sabe o que o outro está sentindo, isso é a verdade. A gente tem que tratar todo mundo com gentileza, porque a gente não sabe o que está dentro do outro, né? A pessoa está ali sorrindo, mas teve um dia difícil no trabalho, em casa, com ele mesmo, e às vezes a gente não percebe. Então, a doutrina espírita, a vida requer da gente um trato com educação, com gentileza, com cuidado. A verdade que precisa ser dita. As pessoas não estão acostumadas a ouvir um não, né? Então, mas que seja um não dito com educação, com cuidado, no trato com o outro. Nós estamos juntos para nos amar, para aprender a nos amar, para aprender a nos respeitar. E eu costumo falar que se a gente não se respeita, como é que a gente vai exigir respeito do outro? Nós precisamos nos respeitar. E quando essa humanidade se aprender a amar-se, a se respeitar, naturalmente vai amar e respeitar o próximo. Então, primeiro nos suportar, né? Primeiro é conosco. Tudo é conosco. Como diz aqui, construtor do nosso próprio destino. Isso. Tem livros, Ricardo, importantes que falam sobre isso na literatura de André Luiz. O livro Ação e Reação, anota aí. O livro Missionários da Luz. O próprio aqui, Livro dos Espíritos, na questão 258. São literaturas, são estudos que você pode ir aí em casa ou na casa espírita buscar para compreender melhor. Esse planejamento Porque não vai ser só nesse tempinho aqui que nós vamos conseguir explicar tudo isso que a gente está tentando E a gente estava explicar. falando sobre essa questão das reconciliações, né, Cíntia? Eu tava vendo aí que você trouxe alguma coisa sobre isso. Isso. Né? Algum exemplo sobre isso, né? Como se dá esse processo? Algumas pessoas podem perguntar, e como é que se dá esse processo, essa aproximação? Tem que ser mãe, filho, tem que ser... Não necessariamente, depende do grau de importância, da gravidade da situação, não é isso? Mas eu estava vendo assim por alto, né, que você escreveu alguma coisa ali sobre no livro... Missionários da Luz. Tem um caso que era assim, a pessoa, o espírito que ia reencarnar tinha cometido um crime contra o pai, noutra existência. E ele vinha reencarnar como filho dessa pessoa. Eita. Então, é muito lindo, por isso que eu digo que é consoladora. No plano espiritual, no sonho, eles têm um encontro, mas eles nem conseguem conversar. De tão aquela energia densa, porque foi um crime, como ele falou, é uma coisa séria, não é uma picuinha. Muito grave. E lá no livro ele explica como foi essa aproximação, essa conversa dos espíritos protetores do pai que ia receber esse espírito, para que ele aceitasse recebê-lo, para que então se desse esse perdão, essa construção desse amor. Tudo isso está no livro Missionários da Luz. E dizem os espíritos na literatura também que até o espermatozoide ele tem como se fosse um passe, uma energia para que ele consiga ser fecundado, para então nascer aquele espírito. O corpo do espírito perispiritual vai se acoplando ao útero, ao corpo físico, ao corpo de carne. É uma coisa linda e magnífica que você olha assim e pensa, poxa vida, que coisa mais linda. Mas isso é preciso se aprofundar muito bem na literatura e no estudo para que a gente possa compreender. Esse livro, Missionários da Luz, é maravilhoso. E a mãe desse espírito estava no meio deles dois nessa outra reencarnação. Sempre tem alguém, né, para segurar na mão de um e do outro e venha. Por isso que se aproxime. Por isso que diz aquilo, Deus não manda o fardo maior do que a gente possa carregar. Porque quando é um fardo assim, receber um espírito que tenha tirado a vida em outra existência, precisa ser um espírito mais evoluído para conseguir entender. E aí tava aquela mulher, sempre as mulheres, no meio daqueles dois espíritos como uma ponte, né, como o elo de união ali, para acalmar um, para acalmar outro. Havia uma casa que a gente fazia palestra, né? E que no meio de uma palestra foi interrompido, né? Mas interrompido de uma forma muito tranquila por uma das pessoas que estavam assistindo, que nos diz assim: como entender o meu relacionamento com a minha avó? Ela só me xinga.
Ela me xinga de tudo que não que você possa imaginar, né? Já está com quase 90 anos. Ela é difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. E eu tenho que fazer tudo, ela não tem ninguém que não seja eu, porque sou eu que sou a pessoa que fica em casa o dia todo uma prova maior ajudando. de amor. Foi aí onde eu peguei, né? Nós pegamos na época o fio da meada, ou seja, que nós conseguimos fazer com que ela enxergasse. Imagine se não tivesse a neta. Essa avó, imagine se a neta não existisse, né? Quem estaria ali para cuidar dela? Quem estaria ali para fazer com que ela se sentisse viva, né? Então, há uma necessidade, a gente não sabe, né? A gente não sabe, mas a espiritualidade sabe que há uma necessidade de uma das duas, né? Para estar ali naquele momento. Então, vem explicar um pouco desse processo de reaproximação, né? Um pouco desse processo de reaproximação. E ela saiu lá depois que nós conversamos, né, sobre o assunto, ela saiu tão tranquila, né? Ela Porque é esse o consolo que a gente fala, né? Doutrina espírita consoladora. E aí, outro exemplo de que não é olho por olho, dente por dente, esse espírito que ia reencarnar, né? Como filho dessa pessoa que ele mata que ele matou em outra existência, ele não ia ter problema com armas, né? Não ia sofrer um tiro, mas veio com alguns problemas cardíacos, né? Sim. É isso que eu acho bonito também. Não é olho por olho. Ah, você matou com uma faca, você vai morrer com faca. Não é assim. É uma justiça amorosa. E a gente não compreende isso. E esse processo que ele veio com alguns problemas cardíacos, o que acontece? Ele atua de outra forma. A necessidade dos cuidados. Então ele vai aproximar o pai do filho. Que aí o pai vai ter cuidado e vai aprender a amar. Isso. Quem ama não cuida, né? Algumas situações a gente vê por aí, não há um determinismo, né? Mas algumas situações que a gente vê pessoas com problemas de locomoção, né? Que praticamente vegetam e as pessoas precisam cuidar, as mães muito amorosas, os pais muito amorosos, as pessoas que cuidam, né? E tá ali sempre cuidando dia após dia. Entender que a espiritualidade não faz nada à toa. Há uma necessidade. A gente não sabe o que fizemos nas nossas reencarnações anteriores, né? E dentro do planejamento reencarnatório é uma das necessidades nossas que já é predestinadas, né? Então, o que precisamos entender? Que estamos na melhor de nossas existências. Que não podemos perder. Que podemos sim estar sempre mudando para melhor se quisermos. Fazendo bem. Se respeitando seus limites. Isso. Posso ler essa mensagenzinha antes do fim? Pode, fique à vontade. Eu também trouxe uma mensagem. Eu vou ler essa, depois tu lê a tua. Lê a sua mensagem. Então, olha, a vida que se tem hoje é resultado das ações do passado. E o futuro depende daquilo que se construir no presente. Aquele que deseja ter o futuro ditoso, acumule em sua bagagem espiritual apenas a caridade, o amor, a benevolência, lembrando sempre dos mais importantes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E assim, certamente estará atraindo para si mesmo um glorioso porvir. É sua vez. Lindo. Só que eu quero fazer como prece. Ótimo. Eu quero fazer como prece. Então, gente, curtam, não esqueçam de curtir, de comentar, de deixar as perguntas, de enviar para os amigos, para a família, para aquele amigo que tenha esquecido e lembra lá, olha, está acontecendo o programa Enigmas do Outro Mundo, no nosso programa Mundo Espírita. E fique até o fim que tem música. Vamos para a mensagem prece. Muito obrigada. A mensagem prece, nós desde o programa passado que falamos sobre a questão do destino, né? Já entendemos que o destino ele não existe. Existem provas que precisamos passar que, dependendo do nosso percurso, nós atenuamos ou agravamos as nossas provas e as nossas expiações. Mas Leon Denis nos traz com o tema o problema do destino. Olha só.
Então que possamos nos conectar a essa mensagem. Entender que as almas terrestres que amamos atraem-nos. Os laços do passado renovam-se em filiações, alianças, amizades novas. Até os lugares exercem sobre nós sua atração misteriosa. E é raro que o destino não nos conduza várias vezes às regiões em que já vivemos. Amamos e sofremos. Também os ódios são forças que nos aproximam de nossos inimigos de outrora, a fim de apagar, através de melhores relações, velhas amizades. Assim, encontramos em nossos caminhos a maioria daqueles que fizeram nossa alegria ou os nossos tormentos. Que assim seja. Muito obrigada, que assim seja. Quando a noite cair e a dor me tocar, fecho os olhos e ouço o vento falar que nada termina, tudo há de ser. A vida é estrada pra gente crescer. Se o medo chegar, eu vou confiar. A luz no caminho pra me iluminar. Luz que nos guia, brilha sem fim. Voz do universo chamando por mim. Cada jornada nos faz renascer. No amor eterno podemos viver. O amor é a ponte que nos leva além. Cada passo que dou, aprendo a amar. Sementes de esperança vão florescer. O tempo é apenas um breve soprar. A alma infinita jamais vai parar. Se o medo chegar, eu vou confiar. A luz no caminho pra me iluminar. Luz que nos guia, brilha sem fim. Voz do universo chamando por mim. Cada jornada nos faz renascer. No amor eterno podemos viver. Deixa a alma voar. No abraço da fé eu posso descansar. Luz que nos guia, sempre a brilhar.